a TV do Correio da Manhã. Olá para você que está em casa nos acompanhando, começando mais uma edição do Jornal Correio da Manhã na TV, primeira edição. Hoje, quarta-feira, dia 17 de agosto, tem muita informação para você a partir de agora. Bom dia, Roberta, tudo bem? Olá, hoje aqui nos nossos estúdios, o Richard Stolzenburg, não temos o Jorge. Olá, Richard. Olá. Olá para você que nos acompanha, seja do trabalho, né? Seja indo para o trabalho, em casa ainda, sejam todos bem-vindos. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais de comunicação com você, nosso telespectador. Então, está aí na sua tela, nosso e-mail tvccorreio-da-manhã@gmail.com e também tem nosso WhatsApp DDD 24 99323 4567. E você também pode seguir o nosso jornal lá nas nossas redes sociais. Estão aparecendo aí para você no Facebook, TV Correio da Manhã, no YouTube, TVC16 e também no nosso Instagram, TV Correio da Manhã RJ. Inclusive lá pelo YouTube você consegue assistir toda a nossa programação, rever programas aqui da TVC e também comentar, deixar a sua sugestão, como também a Roberta já comentou. Lembrando que no site tvc16.com você também confere a programação ao vivo. E olhem só, gente, hoje o dia em Petrópolis amanheceu com céu claro e algumas nuvens na cidade. Olha como o céu estava lindo hoje de manhã. Olha só, essas imagens foram feitas hoje bem cedinho da nossa sede que fica no coração da cidade. Então vamos às notícias desta quarta-feira, dia 17 de agosto. Movimentação de cargas portuárias cai 3,3% no primeiro semestre. O prazo para o preenchimento da autodeclaração para os benefícios do caminhoneiro teve início na última segunda-feira. Cerca de 325 mil taxistas em todo o país foram cadastrados para receber o benefício emergencial Bem Taxista. E o estado do Rio de Janeiro registra a 7ª queda consecutiva no número de casos de Covid-19. E na nossa série sobre os 6 meses das tragédias em Petrópolis, moradores do Vila Felipe, 24 de Maio e Rua Teresa pedem ajuda do poder público para a reconstrução das áreas afetadas. E uma cadelinha ajudou a salvar a vida de uma família em Nova Friburgo. Muito legal isso. E mais, Feira Literária vai receber a visita de cerca de 19 mil alunos da rede municipal que vão ganhar um voucher para comprar livros em Teresópolis. Agora, no Correio da Manhã, na TV. Bom, a gente começa essa edição tradicionalmente com o nosso jornal Correio da Manhã, que você pode ter no seu telefone por meio do aplicativo. Basta acessar o site também tvcorreiodamanhã.com, jornalcorreiodamanhã.com.br e ter aí em mãos o seu jornal, seja no tablet, no notebook ou até no seu próprio telefone. A gente vai começar então com os destaques relacionados aqui ao editor, à primeira página, né, Roberta? Vamos à primeira página. Então, a primeira manchete, pais dá calote de 1,7 bilhões de reais em credores, apesar de ter 4 bilhões de reais da SEDAI no caixa. Esse é o destaque da página 3 da coluna do Cláudio Magnavita. Além disso, a varíola dos macacos, Rio ganha centro de testagem. Esse é o destaque lá da nossa página 8. Perdão, gente. Engasguei com a minha própria saliva. Logo ali do lado, PIB cresce 1,1% no segundo trimestre. Esse é o destaque da nossa página 6 de economia. E também na página 7, no Internacional, Putin acusa plano para OTAN asiática. Temos também pedido do voto em trânsito até quinta-feira, destaque da página 4. E Petrópolis, Rua do Túnel Caxambu em apuros, destaque também na nossa página 5. Vamos então agora à nossa página 2, a página de opinião. Nós temos 2 editoriais. Quem quiser conferir na íntegra pode acessar o nosso site para conferir.
O primeiro editorial, os problemas das grandes cidades, não é isso? Exatamente, Roberta. Esse editorial ele comenta sobre a população em vulnerabilidade social, principalmente depois da pandemia. A gente sabe que muitas famílias, né, perderam aí seus empregos, sua renda principal, e isso se tornou, infelizmente, o cotidiano de muitos, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em outras capitais do Brasil. Temos também o segundo editorial que você pode acompanhar, as armadilhas do mundo virtual. Vamos agora para a nossa página 3, né? O destaque é a coluna Magna Vita. Temos ali várias fotos, né? 4 fotinhas de um almoço. Na primeira foto, Alfredo Lopes, Marcelo Queiroz, Marcela Grilli, Victor Mazetti, William Rodrigues. Logo ali do lado, Nilo Sérgio Félix, ladeado de Ulisses Marreiros e José Domingos. E logo ali embaixo também outras 2 fotos falando que foi realizado no Hotel Windsor Barra, na terça-feira, ontem, um almoço mensal dos diretores dos hotéis 5 estrelas do Rio, com a presença dos ex-secretários Marcelo Queiroz e Nilo Sérgio Félix. Então, estão aí as fotos desse almoço que aconteceu ontem no Hotel Windsor Barra. Ainda na página 2, Caju decola com o polo pesqueiro. O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Cássio Coelho, apresentou na última segunda para representantes dos diversos segmentos que formam a chamada Economia Mar e a Comissão Estadual de Desenvolvimento da Economia do Mar, a CDMAR, o primeiro detalhamento do polo náutico pesqueiro que vai ser implementado no Caju, na área do antigo estaleiro Caneco, arrematado em leilão pelo governo. Vamos então agora às notinhas ali do Pinga Fogo. A primeira delas, barrigada injusta. O governo municipal, com a venda da Senai e devido à inflação, tem hoje uma sobra de caixa de quase 4 bilhões de reais. Mesmo assim, decidiu parcelar em 10 anos 1 bilhão e 700 milhões de dívida com seus fornecedores. Muitos estão quebrando por conta dessa insensibilidade do prefeito Eduardo Paes. Então tá aí. Ainda no Pinga Fogo, uma outra notinha, nota 0. A equipe de comunicação da Prefeitura do Rio está pecando em comunicar a pane no sistema de informática. Todo mundo parado há 48 horas, com faturamento represado e sem uma luz sobre o restabelecimento do sistema. O pior é que o faturamento das empresas realizado no dia 15 é o colchão para a folha de pagamento final do mês. O gerenciamento da crise merece nota 0. Quem precisa da Prefeitura do Rio para emitir nota fiscal está desesperado. E no primeiro escalão, todo mundo age como se nada estivesse ocorrendo. Outra notinha ali do Pinga Fogo Golaço, aprovado o projeto do deputado André Siciliano que permite aos taxistas do estado do Rio acesso a uma linha de microcrédito de até R$80 mil, exclusivamente para renovação da frota. O crédito será concedido pela Agência Estadual de Fomento do Estado do Rio, AGRIO, a ser denominado AGRIO Creditaxi. A determinação é do projeto de lei 6.177 de 2022, de autoria original dos deputados André Siciliano e Jorge Felipe Neto, que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio, ou seja, a ALERJ, aprovou ontem em discussão única. O texto segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancionar ou vetar. Ainda no Pinga Fogo, uma última notinha, Pente, o secretário da Casa Civil do Estado, Nicola Mittioni, ordenou um pente fino na farra das diárias do Estado. Viagens internacionais só com dupla checagem, apenas as essenciais. Nas viagens Estado e nacionais, está sendo feita uma lista dos campeões de diárias e vai ser colocada uma lupa. A ideia é deixar como responsabilidade exclusiva dos secretários estaduais as autorizações da sua pasta, evitando delegação. Vamos agora à nossa página de política. Em último ato, Fachin atende defesa. Ministro inclui militares em grupo eleitoral. No último dia, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin atendeu o pedido do Ministério da Defesa e autorizou a entrada de 9 militares no grupo que inspeciona o código-fonte das urnas eletrônicas e ampliou de 12 para 19 de agosto o prazo para as Forças Armadas concluírem esta análise.
Ainda na página de política, atento aí para quem vai votar esse ano, viu? Voto em trânsito até o dia 18. Se o eleitor já souber que não estará perto de no seu local de votação no dia da eleição, marcada para o dia 2 de outubro, pode solicitar o voto em trânsito em outra localidade do país, mas só se preencher um cadastro prévio e indicar onde pretende votar. Vamos agora à nossa página nacional, erro processual salva parque. No entanto, situação do Cristalino 2 pode mudar em breve. Um erro processual salvou momentaneamente um parque amazônico em Mato Grosso da extinção. Recentemente, uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado levou à anulação do decreto de criação do Parque Estadual Cristalino 2, que existe desde 2001, o que levou à extinção da área. O tribunal, porém, esqueceu de intimar o Ministério Público Estadual, o que causou a reabertura do processo. Esse é apenas um dos casos de áreas protegidas sendo contestadas no estado de Mato Grosso. Vamos à página do estado do Rio, Caxambu e Rua do Túnel sem reparos. Essa é mais uma matéria sobre as tragédias que aconteceram aqui em Petrópolis, né, Roberta? 6 meses depois, as regiões ainda necessitam de ajuda. Para quem mora na Rua Francisco Scali, no Ixamanha, como é conhecida Rua do Túnel, quase não viu mudanças em prol de uma recuperação. A região foi uma das mais atingidas durante as chuvas de fevereiro e março deste ano aqui em Petrópolis. Por ali passa o túnel extravasor, que tem como função desviar as águas do rio Palatinato e, infelizmente, os moradores ainda vivem uma situação muito presente do que foi o dia 15 de fevereiro, que a gente sabe deixou 233 vítimas em Petrópolis. E temos hoje, né, mais uma reportagem da série. Vocês vão ver ali a Rua 24 de Maio, também a Rua Tereza, né? Vocês conferem no nosso terceiro bloco mais uma reportagem da série. E também nessa página do Estado do Rio, Niterói combate a violência contra a mulher, importante. E também Campos vacina crianças contra a Covid e Volta Redonda capacita agentes para a varíola. Vamos agora à nossa página do Rio de Janeiro. Comissão da Câmara julga recurso. Defesa de Gabriel Monteiro tenta manter o mandato do vereador. Então, o recurso da defesa de Gabriel Monteiro à Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal deve ser julgado na reunião de hoje. Caso os integrantes da comissão considerarem que os ritos do processo foram corretos, a matéria deve entrar em pauta na sessão de quinta-feira amanhã. Ainda nessa página do Rio, a Prefeitura sofre ataque de hackers. A Prefeitura informou que, por meio de nota, que a Empresa Municipal de Informática e Planejamento, a Implan Rio, sofreu uma ação hacker. De forma preventiva, o portal da Prefeitura e o Carioca Digital, assim como todos os seus serviços, foram retirados do ar para preservar os dados. E ainda agora vamos para a nossa página de economia. A gente deu esse destaque, inclusive, né, Roberta? Isso. O PIB sobe 1,1% no segundo trimestre. De acordo com a FGV, a alta de consumo e dos investimentos puxaram a expansão, mais um indicador da retomada na economia brasileira. É isso aí. Temos agora a página de esporte, mas nós vamos falar de esporte, né? Logo mais no segundo, daqui a pouco a gente fala de esporte, né? Já que o Richard, que é especialista em esporte, não está lá na redação, está aqui no estúdio ao vivo, ele vai falar aqui do estúdio, mas no próximo bloco. Temos também no jornal os destaques aí da página internacional e a nossa página especial, a página 8, que fala Rio terá centro de testagem para varíola de macacos. Bairro do Maracanã é o mais cotado para receber testes da doença. Exatamente. Inclusive, o Ministério da Saúde informou que deve fazer a compra aí de vacinas. Está esperando, né, o produtor, né, essa farmacêutica que fica na Dinamarca, liberar essa vacina. Enfim, vamos ver como que vai ter o andamento aí essa questão da varíola dos macacos. Lembrando que você pode receber a versão digital do Correio da Manhã se cadastrando no nosso site jornalcorreiodamanhã.com.br. Esses foram os destaques aí do nosso jornal. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que candidatos aprovados na primeira chamada do ProUni têm até 24 de agosto para comprovarem documentações. E como você falou de prazo, Roberta, o prazo para o imposto sobre a propriedade rural vai começar, já começou na verdade,
e a gente traz essa informação para você também depois do intervalo. A gente volta já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você, que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. A movimentação de cargas no setor portuário apresentou um recuo de 3,3% no primeiro semestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano passado, informou a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Segundo a agência, os portos organizados, terminais autorizados e arrendados movimentaram mais de 581 milhões de toneladas no período. As informações constam do painel estatístico aquaviário da ANTAQ. O painel destaca ainda que, em relação ao primeiro semestre do ano passado, houve uma redução nas movimentações dos principais perfis de carga: granel sólido, líquido e contêineres. No granel sólido, que representa 58% das cargas movimentadas, a queda foi de 4,4%, com movimentação de quase 336 milhões de toneladas. No granel líquido, que movimenta 25% das cargas do país, a queda foi um pouco maior, de 4,5%, um pouco mais de 148 milhões de toneladas. Já nos contêineres, cuja movimentação de cargas é de 11%, a redução foi de 4,4%, com movimentação de quase 63 milhões de toneladas. Ainda segundo a ANTAQ, a queda foi puxada pela redução nas exportações das principais commodities brasileiras: minério de ferro, soja e petróleo. O destaque positivo ficou para a carga em geral, que apresentou um crescimento de 18,6%, com quase 35 milhões de toneladas movimentadas. A exportação de celulose puxou o crescimento. A projeção da ANTAQ é que a movimentação das cargas para o segundo semestre fique em 631 milhões de toneladas, um crescimento de 2,9% na comparação com o mesmo período do ano passado. E na última segunda-feira foi aberto o prazo para os candidatos aprovados na primeira chamada do ProUni enviarem as documentações para as instituições. Eu mesmo montei esse material e você confere agora para não perder a data. Foi aberto na última segunda-feira o prazo para os candidatos aprovados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos para as vagas do segundo semestre enviarem as documentações para as instituições de ensino superior. O prazo se estende até o dia 24 de agosto e o envio pode ser feito de maneira online ou presencial. De acordo com o Ministério da Educação, a segunda chamada será aberta no dia 29 deste mês, assim como o prazo para a entrega dessa documentação nas instituições. Nesta edição, foram mais de 190 mil vagas disponibilizadas, sendo elas entre bolsas parciais, integrais e com 50%. A lista de espera será aberta no dia 13 e se encerra no dia 14 de setembro. Richard Stutzenburg para o Correio da Manhã na TV. Cerca de 325 mil taxistas em todo o Brasil foram cadastrados para receber o benefício emergencial Bem Taxista. A categoria foi uma das que mais sofreu com a alta dos preços dos combustíveis. Confira na reportagem. O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, divulgou em uma coletiva os dados sobre o benefício emergencial Bem Taxista, que começou a ser entregue nesta terça-feira. De acordo com o material divulgado, 325 mil taxistas em todo o país já estão cadastrados para receber o benefício. Vai ajudar bastante, né? Porque a nossa tarifa aqui há 6 anos que não é reajustada. A manutenção, pneus, está sempre subindo, sempre atualizado.
E a nossa tarifa, ó, O benefício tem o objetivo de amenizar os altos preços dos combustíveis e derivados para a classe que já vinha sofrendo desde a pandemia. Dos cadastrados, 290 mil não possuem pendências. E isso os habilita a ter acesso ao benefício que foi disponibilizado até dezembro deste ano. Não só o taxista, o caminhoneiro, mas todos aqueles que precisam do auxílio, porque a situação realmente está muito difícil, né? Então esse auxílio vem em boa hora e espero que possa ajudar realmente as famílias que precisam, né? Pelo fato da gasolina agora parece que foram 2 reajustes somente essa semana, parece que vai melhorar um pouco, mas auxilia. Qualquer auxílio de qualquer valor, ele é muito bem-vindo. Um ponto levantado por taxistas como o Wellington Nogueira é que nem todos tiveram acesso ao cadastro. O resultado há pouco tempo e eu não vou ter direito a receber, né? Porque pelo que eu vi, é até 31... Devia ter que ter registrado até dia 31 de maio e eu não fui registrado ainda, né? Comecei a trabalhar depois dessa época e não vou ter direito a receber. Vão ser entregues R$1.000 mensalmente, mas de acordo com o ministro, o valor pode ser reduzido caso a demanda seja maior do que o esperado, já que o limite de orçamento para o auxílio é de 7,4 bilhões de reais. Para o taxista Wagner Pinheiro, o benefício deveria ter vindo há mais tempo. O que a gente já passou para trás seria importante. Agora, eu acho que vai vir, vai ser de bom grado, né? Mas não seria necessário, não. A gente não tem valor, a realidade é essa. E agora as coisas começaram a melhorar, o combustível começou a subir, o aplicativo caiu e o táxi continuou no mesmo valor. As parcelas de julho e agosto serão pagas juntas e a terceira parcela será paga em 30 de agosto. Além do benefício para os taxistas, também foram divulgadas informações para o auxílio caminhoneiro, que também vai pagar o mesmo valor aos motoristas autônomos. A diferença é que o valor foi entregue no dia 9 de agosto. O taxista que estiver com o CPF pendente de regularização junto à Receita Federal não pode receber o valor, então atenção. Além disso, o benefício não vai ser pago cumulativamente com o auxílio caminhoneiro, outra coisa para você ter atenção. Mais informações podem ser obtidas por meio do aplicativo Caixa Tem. E como você comentou sobre benefício caminhoneiro, Roberto, o prazo de autodeclaração para o recebimento do benefício caminhoneiro foi aberto na última segunda-feira. Os profissionais que enviarem a documentação até o dia 29 de agosto recebem a parcela agora em setembro. Foi aberto na última segunda-feira o prazo para os transportadores autônomos de carga preencherem a autodeclaração de registro para o recebimento do benefício caminhoneiro. Aqueles que realizarem esse preenchimento até o dia 26 de agosto recebem o benefício a partir do dia 6 de setembro. A autodeclaração deve ser preenchida pelos profissionais ativos no Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas da ANTT. No entanto, eles não devem ter registro de operação de carga neste ano. Os profissionais que não se enquadram nessa categoria, foi aberta uma notificação no Ministério do Trabalho. Esses profissionais, para preencher essa autodeclaração de registro, devem acessar o site Emprega Brasil ou então o aplicativo Carteira de Trabalho Digital. De acordo com o governo federal, mais de 190 mil caminhoneiros foram habilitados para receber o primeiro lote do benefício, que foi pago no último dia 9 de agosto. Richard Stolzenburg para o Correio da Manhã na TV. E começou na segunda-feira o período para entrega da declaração do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural de 2022. O prazo vai até às 11 horas e 59 minutos do dia 30 de setembro. E as informações podem ser enviadas por meio do programa gerador da declaração do ITR, disponível no site da Receita Federal. Quem precisa declarar o imposto sobre propriedade rural tem até o dia 30 de setembro. A entrega da declaração após esse prazo é passível de multa de no mínimo R$ 50 ou 1% calculado sobre o valor total desse imposto. O valor mínimo é de R$ 10. Os valores inferiores a R$ 100 devem ser pagos em cota única até o dia 30 de setembro. Já os valores superiores a R$ 100 podem ser pagos em até 4 cotas de no mínimo R$ 50. A declaração está disponível no site da Receita Federal, em receita.fazenda.gov.br ou em uma das unidades de atendimento da Receita Federal. Rafaela Cordeiro, para o Correio da Manhã na TV.
A Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro divulgou pela 7ª semana consecutiva o número de casos de Covid no estado e que segue em queda. O panorama Covid-19, que é divulgado semanalmente pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, apontou que os dados somados nos 92 municípios do estado, na primeira semana de agosto, apresentaram queda no número de casos de Covid-19. Excelente. O povo está se cuidando. E também as vacinas. Sem vacina, a população estaria perdida. Quanto menor o número de infectados, menos caótico fica o sistema de saúde, né? É ótimo, com certeza. Porque, é claro, a vacina está aí, né? O pessoal está se conscientizando e vacinando. Ainda de acordo com o levantamento, esta é a 7ª semana de queda. Os dados divulgados mostram também que o número de casos de síndrome gripal nas UPAs da rede estadual também diminuíram em relação à semana anterior. O número foi de 23% a menos. Esse se tornou o menor resultado apresentado da média diária de casos nos últimos 2 meses. Na semana de 25 a 31 de julho, a média diária de atendimentos nas unidades de pronto atendimento foi de 212, sendo 156 de adultos. Já na semana de 1º a 7 de agosto, a média diária foi de 163 atendimentos, sendo 111 de adultos. Houve queda ainda nas testagens. As taxas de positividade de antígeno, que é identificado por meio do exame de sangue, foi de apenas 7%. E o RT-PCR, analisado que é feito por meio do exame de cotonete, foi de 5%. Se por acaso diminuir, vai ter, as firmas vão crescer, aumentar emprego, isso que é importante para nós. Tem que tomar cuidado, né? Ainda mais no tumulto, né? Tem que estar sempre com a máscarazinha, né? Não tem nada aprovado que já foi acabado, entendeu? É por isso. Tem que tomar cuidado, se prevenir, com certeza. E Richard, olha só, nós recebemos aqui uma notícia que em Duque de Caxias, na BR-040, está parcialmente interditada apenas no sentido Rio, altura do quilômetro 124, após a saída da linha vermelha, devido à ocorrência policial no trecho. Então, atenção você motorista, retenção de 7 quilômetros, chegando ao quilômetro 117, sentido Juiz de Fora, com trânsito normal. E ainda uma ocorrência policial com 2 vítimas fatais no quilômetro 124, sentido Rio, na BR-040, em Duque de Caxias, aguardando perícia. Retenção chegando ao quilômetro 115, nas imediações da Reduc. Então, para você motorista que está descendo, fique atento aí. E olha só, quarta-feira é dia de esporte, né? E como o Richard não está lá na nossa redação, está aqui com a gente na bancada, a gente vai bater um papo sobre esporte, não é isso, Richard? Você que entende tudo aí de esporte, quais são os destaques desta quarta-feira aí? Bom, vamos falar sobre esporte, porque hoje, inclusive, Roberta, tem quartas de final da Copa do Brasil, viu? Então, para quem está em casa aí, quer emoção, acompanhe os jogos. São 4 jogos, são 3 jogos que acontecem hoje e um que acontece amanhã. Os jogos de hoje são os seguintes: o Fluminense vai enfrentar a equipe do Fortaleza às 8 horas da noite. O Fluminense joga aqui no Rio de Janeiro, então tem a vantagem aí do público, a torcida, para apoiar o tricolor carioca. Além disso, o Corinthians enfrenta o Atlético Goianiense. O jogo é na casa do Corinthians. O Flamengo hoje joga fora de casa contra a equipe do Atlético Paranaense. O Flamengo, que ganhou o primeiro jogo de 2-0, tem a vantagem. No entanto, a gente sabe, Roberto, o gramado lá do Atlético Paranaense, a Arena da Baixada, ela é grama sintética, então os jogadores, né, um chão mais duro, a bola corre mais rápido. A atenção vai ser que a equipe do Flamengo vai precisar para essas quartas de final, apesar de já ter realizado um bom resultado. E amanhã tem jogo também válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, viu? O jogo será entre América Mineiro e São Paulo. São Paulo, que também ganhou o primeiro jogo, tem a vantagem para, quem sabe, chegar aí à semifinal da Copa do Brasil. Mudando só em relação à Copa, a gente vai falar sobre as eliminatórias da Copa, porque a CBF confirmou o adiamento do jogo entre o Brasil e da Argentina, que seria válido agora no dia 22 de setembro. Por conta dessa alteração, desse cancelamento, a CBF recebeu uma multa de 300 mil
francos suíços, o que seria equivalente mais ou menos a R$1.600.000. Nossa. Já a Federação de Futebol da Argentina recebeu aí 800 mil, uma multa de 800 mil francos suíços, o que seria referente então a R$812 mil. Essa foi a multa que foi aplicada para as seleções. No entanto, a seleção do Brasil vai realizar no mesmo dia que seria feito esse jogo contra a Argentina, um amistoso que vai ser realizado no dia 22 de setembro. Esses foram os destaques de hoje do esporte, viu, Roberta? Ok. E você vai ver depois do intervalo... Opa, passou ali. Você vai ver depois do intervalo que na série sobre os 6 meses das tragédias em Petrópolis, moradores do Vila Felipe, 24 de Maio e Rua Tereza pedem ajuda do poder público para a reconstrução das áreas afetadas. E você vai ver também o dia D de multivacinação que acontece agora no próximo sábado em Teresópolis e também Nova Friburgo. A gente volta já. Olá, amigo e amiga. Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Jornal Correio da Manhã de volta. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Roberta, hoje a gente continua a nossa série de reportagem sobre a situação nas localidades mais afetadas em Petrópolis por conta das chuvas registradas neste ano. A nossa equipe de reportagem visitou a Rua Tereza, a Rua 24 de Maio e a Rua Nova, além da localidade do Vila Felipe. Vamos acompanhar o material. Foram 250 milímetros de água em poucas horas. O temporal que atingiu Petrópolis no dia 15 de fevereiro foi equivalente ao que havia sido previsto para o mês inteiro. Apesar de ser um problema antigo e que poderia ter sido evitado, mais uma vez a força da água varreu inúmeras regiões da cidade. Morros deslizaram, 234 pessoas morreram e 3 ainda estão desaparecidas. Na Rua Nova, no Alto da Serra, imagens surpreendentes foram registradas por moradores que acompanharam impotentes a destruição. Carros, árvores inteiras e até o asfalto foram arrastados pela força da água. Na região onde viviam cerca de 300 famílias, sobraram apenas destroços. Claudinei viveu no local por 51 anos, mas precisou sair depois que o imóvel foi interditado pela Defesa Civil. A minha casa fica do lado de uma casa que desabou. A minha casa está intacta, mas se essa casa continuar a desabar, ela vai cair pelo lado e pode afetar a minha. Fora a água, que você vai ver que está passando aqui onde a gente está, a água escorre e vai entrando por dentro das casas. Tem casa que ainda está cheia de lama, as pessoas não podem vir aqui, não tem iluminação. Eles alegam que se botar luz o povo vai voltar para cá. Ninguém quer voltar para cá e ficar em perigo. A gente quer iluminação porque as casas estão sendo invadidas, tem casas que já foram roubadas todas as fiações, tem casas que roubaram um bujão de gás, coisas que as pessoas deixam trancado dentro de casa e as pessoas estão invadindo, vem pessoas, a gente não sabe de onde é, né? Estão invadindo e pegando as coisas dos outros. Aqui ficavam os blocos rochosos que se soltaram e foram parar atrás do shopping 608, na Rua Tereza. A região da Rua Nova hoje em dia está vazia. Aqui foram levados amigos, familiares, lembranças e o trabalho de uma vida inteira. Eles não
não repassa, não passa para a gente se a obra vai dar continuidade à pedreira toda. A gente não tem essa informação e a gente precisa para refazer essa canaleta, porque ela sai diretamente lá na Rua Tereza. De acordo com os moradores, a Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis esteve na região apenas para desobstruir a via principal. Paulo Sérgio viveu na Rua Nova por 62 anos e lamenta o tamanho da destruição. Segundo ele, logo que o nível da água baixou, o sentimento era de incredulidade e luto, mas hoje é de abandono. Eu nunca pensaria em sair daqui, né? Agora a situação toda, a gente vê realmente um abandono, né? Não sei a obra que estão fazendo aí, não sabemos como vai ficar essa obra, né? Nós temos filmado, subido lá em cima, temos acompanhado essa obra toda, mas o abandono da rua em si, né? Da questão de limpeza, isso aí realmente está periclitante. Na Rua 24 de Maio, a situação é um pouco melhor e as obras já foram iniciadas. Mas quem vive na região afirma que ainda há muito que ser feito. Hoje, o maior problema da 24 de maio é a reforma das casas, que não tem sido feita. O Estado tem entrado com a força, vamos botar diretamente sobre as encostas e contenção, mas a reforma das casas que foram afetadas, não. Infelizmente, essa parte ficou para o município. O município não tem verba o suficiente para isso. A Rua Tereza, que foi conhecida por muitos anos como o maior shopping a céu aberto da América Latina, também apresenta sinais de recuperação. O Shopping 608, por exemplo, que ficou parcialmente destruído, já está na fase final das obras estruturais. Mas, infelizmente, a realidade na maior parte dos locais afetados não é esta, como no Vila Felipe, onde 32 pessoas morreram. Tem muitas pessoas aqui, cara, que estão com as casas boas, inteiras. Só que a pessoa tem medo, cara, de voltar. Não sabe o que vai acontecer se não tiver obra. Quer dizer, eles têm que dar uma solução. Ou vai ser ou não vai. Você tá me entendendo? Porque já estão se passando aí 6 meses, cara. Daqui a pouco estamos em dezembro. E aí? Eu, sinceramente, eu queria muito acreditar que fosse começar algumas obras esse ano, mas eu acho basicamente impossível. De acordo com os moradores aqui do Vila Felipe, esta era a nascente que abastecia a região. O Ministério Público interditou o local pelos riscos que as árvores e pedras ainda representam. O dinheiro nunca vai vir para aqui. Vai para o bolso deles, para as mansões deles, para dar de bom melhor para os filhos deles, as melhores escolas, enquanto o restante aí, ó, vai ficar tudo aí abandonado. Nós entramos em contato com a Prefeitura sobre a solicitação e a reclamação dos moradores e sobre o que está sendo feito nessas localidades. Mas até o momento a Prefeitura não nos respondeu. Amanhã a gente traz uma nova reportagem sobre as tragédias em Petrópolis. Desta vez mostrando o cenário de recuperação e também do prejuízo que foi causado no comércio do centro da cidade. 6 meses depois, o cenário de recuperação continua, mas a gente sabe que ainda tem muito trabalho pela frente. Roberto, ele até comentou uma questão interessante ali, né? Quando esse trabalho, essas obras vão ser feitas, né? Para a gente que está sempre acompanhando, visitando essas localidades, a gente teve a reportagem na segunda-feira que eu fui lá no Morro da Oficina, chega a ser difícil entender o que vai ser feito, porque vai ter obra, vai ter obra, vai ter obra, e você chega na localidade e você vê aquele tumulto, aquela terra continua lá, aqueles destroços continuam lá, e não foi feito nada. A gente entra praticamente, agora estamos no dia 17 de agosto, a gente chega em setembro, entra praticamente a primavera, você tem depois período de chuvas voltando, a gente conversou com o geólogo, ele explicou sobre a situação de Petrópolis, e cadê a ação nessas localidades? É importante sim que o centro esteja, né, revitalizado, a gente tem que cuidar também da questão do turismo, né? A gente não pode só afastar os turistas da cidade, mas e o petropolitano, como é que fica nessa situação? Os moradores como ficam, né? Os mais prejudicados, né? A situação nos bairros continua a mesma, né? Quem passa aqui pelo centro histórico está mais bonitinho, né? O turista acredita que tudo voltou ao normal. Para essas famílias que perderam suas casas, que perderam tudo, que perderam suas famílias, seus entes, para eles nada mudou, nada aconteceu. Inclusive o prédio da Floriano Peixoto, que continua fechado e sem habitação, né? Infelizmente, Roberto. Exatamente.
E olha só, essa semana a Prefeitura de Petrópolis deu início a um plano de contingência para o verão de 2023. O planejamento conta com todas as medidas que cada área deve adotar em situação de emergência, como as causadas pelas fortes chuvas que atingiram o município no início desse ano. Foi iniciado nesta semana a reestruturação do plano de contingência para o verão de 2023. A Prefeitura de Petrópolis reuniu representantes das secretarias de Assistência Social, Saúde, Educação, Gabinete, Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, Administração, Obras, Planejamento, Esporte, Articulação Institucional, Comunicação Social e CONDEP. Segundo o secretário de Defesa Civil, o planejamento conta com todas as medidas que cada área deve adotar em situação de emergência, como as causadas pelas fortes chuvas que atingiram Petrópolis de forma mais intensa entre os meses de dezembro a março. Essa primeira reunião visa apresentar a matriz de responsabilidade, onde cada agência apresenta quais são o seu plano individual, né, para que uma atuação numa situação de emergência, mas também uma integração e uma interface com todas as secretarias. Então, na visão da Defesa Civil, a gente vai buscar esse plano de contingência, integrando todas as ações através dessa matriz de responsabilidade, dando a cada agência a possibilidade de apresentar os seus recursos e, a partir daí, deixar de forma antecipada essa correlação entre agências para que toda a resposta seja organizada e eficiente para que o cidadão seja bem atendido. Outro ponto importante do plano é o protocolo que está sendo reestruturado pelas secretarias de Defesa Civil, Saúde, Educação e Assistência Social para listar e ampliar os locais que vão servir de abrigos e pontos de apoio para a população afetada pelas chuvas. O plano já existia, mas após as tragédias que atingiram o município este ano, se viu a necessidade de reestruturar os protocolos para que os órgãos municipais supram a demanda de ocorrências. A partir dos apontamentos sobre a estrutura e capacidade operacional de cada setor municipal, vão ser acionados os demais órgãos e agências estaduais e federais que atuam no apoio ao município nos casos de desastres socioambientais. Em janeiro, foi decretada, inclusive, situação de emergência. Nós tivemos, do dia 7 de janeiro ao dia 14, mais de 1.000 ocorrências, ou seja, nessas 1.000 ocorrências, a Defesa Civil e todas as demais secretarias deram as respostas. Porém, quando nós tivemos, infelizmente, a ocorrência da chuva de fevereiro e a de março, em que a dimensão foi muito maior, foi necessário a intervenção e a atuação em parceria com o governo do Estado e com o governo federal. Bom, após um escândalo de corrupção envolvendo o ex-presidente da CPTRAN, Jamil Sabrá, a Prefeitura de Petrópolis anunciou na última segunda-feira que determinou a abertura de uma sindicância para apurar todos os contratos feitos pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes. As empresas também estão sendo investigadas. Inclusive, esse material fui eu que fiz e a gente acompanha agora. Após a Polícia Civil e o Ministério Público deflagrarem a Operação Clean contra o ex-presidente da CPTRAN, Jamil Sabrá, nesta segunda-feira, a Prefeitura de Petrópolis, por meio do atual presidente da Companhia Petropolitana de Transportes, Fernando Badia, montou uma sindicância para analisar os contratos realizados pela CPTRANS e a Via Rio, empresa prestadora de serviços de transporte citada na investigação. Para averiguação de todos os atos administrativos em relação à contratação de empresas para controle de trânsito. São os funcionários terceirizados que ajudam na mobilidade da cidade em apoio aos agentes de trânsito da CPTRANS. A vergonha, né, para o petropolitano, né? Porque em meio à situação que ocorreu das chuvas, né? Todo mundo necessitando da emergência, do dinheiro emergencial que foi mandado, e a gente descobre que está acontecendo tudo isso por trás. Na última sexta-feira, Jamil Sabrá foi desligado da presidência da CPTRANS após a investigação apontar supostos esquemas de corrupção durante a gestão e que geraram um prejuízo de R$500 mil aos cofres públicos. É muito difícil, meu amigo, tá feia a coisa mesmo. Eu acho isso uma covardia, estou fazendo com o petropolitano, sabia? Uma covardia. Se um dia ter feito coisa para usar que as pessoas estão passando necessidade, e estão nessa matéria aí, nesse negócio de essa corrupção danada, é terrível. De acordo com a atual gestão da CPTRANS, o contrato com a empresa Via Rio se encerrou e não haverá renovação.
mas por conta da necessidade de agentes controladores de trânsito devido a Bauernfest e também por conta de vias que ainda permanecem interditadas desde as tragédias, 39 funcionários vão ser contratados. A medida vai ser realizada por meio do regime de pagamento autônomo. A sindicância vai ser feita com funcionários concursados e, após o término, um parecer será enviado para análise do Conselho Administrativo da companhia. Para os petropolitanos, o sentimento é de indignação e abandono. Triste, muito triste, porque eu conheci o Rubens Bom Tempo, o pai do prefeito, e foi um homem maravilhoso, como prefeito, como cidadão, como médico. Então a gente vê a nossa cidade nessa situação, é muito triste. A nossa palavra, eu estou representando todos os petropolitanos, é indignação. Roberta, é difícil, viu? Aquela situação, esquema de corrupção, e 2 dias logo depois da tragédia, né? Parece que não tem nenhum sentimento pela população, né? Exatamente. Tipo assim, decretou o estado de calamidade, vamos fazer a farra. Opa! É agora que eu vou aproveitar para colocar dinheiro no bolso. E foi o que a gente falou. Os moradores nos bairros como ficam? Exato. Não mudou nada para eles. Infelizmente, né? Bom, olha, vamos mudar de assunto porque uma família escapou por pouco de ficarem feridos durante uma forte ventania que atingiu a cidade de Nova Friburgo na última quarta-feira. Com a chegada dos fortes ventos, quem salvou a família foi a cadelinha Pipoca, que alertou sobre o perigo. Todo mundo já ouviu histórias de heróis, inclusive quando se lembra que nem sempre eles usam uma capa, como nos filmes. Desta vez, quem foi herói da história foi a cadelinha Pipoca. Na noite do dia 10 de agosto, Verônica, Arthur e as 2 filhas estavam em casa durante uma ventania que chegou no Cônego, em Nova Friburgo. Por volta das 7 horas da noite, Arthur foi até a garagem para colocar o carro em um local mais seguro quando ouviu um estalo. Por volta das 19 horas, eu estava indo até o nosso carro para tirar do lugar que ele estava, porque existia uma árvore muito alta que já oferecia risco há algum tempo. Então, no momento exato que eu estava indo até o carro, ocorreu um estrondo muito forte, um barulho muito forte, e quando fomos ver a árvore, o tronco principal da árvore caiu exatamente no vidro do motorista, onde eu estaria no local. Graças a Deus eu não fui. O carro de Arthur ficou parcialmente destruído, assim como o telhado da casa onde vivem. Naquela noite, quem alertou para o possível acidente foi a cadelinha Pipoca, que latia incansavelmente. Segundos antes da árvore cair, ela uivou em sinal de alerta. O nosso bairro e toda a região muito arborizada, existem árvores muito antigas e na mesma noite também caíram outros troncos, outras árvores, telhados foram destruídos, então a ventania foi muito forte. E alguns momentos antes da árvore cair, essa amiguinha nossa aqui, a Pipoca, ela começou a uivar muito forte. Então ela já estava ouvindo o perigo iminente antes mesmo da gente poder imaginar. Uma imagem de Nossa Senhora que o casal mantém na sala de estar e ficava na mesma janela onde caíram os galhos da árvore, ficou intacta. Verônica e Arthur afirmam que ela não foi protegida, mas sim os protegeu do pior. Em agradecimento, eles fizeram um oratório com um dos troncos da árvore que já caiu com a era em volta. Ela ficou intacta perante toda a destruição, todo o perigo. A Santinha que nos protegeu. Durante a tragédia em Petrópolis, o casal criou um projeto chamado Grão de Areia para arrecadar doações para as vítimas das chuvas. Verônica é natural de Petrópolis e sentiu que precisava ajudar de alguma forma, mesmo não morando mais na cidade imperial. Hoje, o casal é quem pede ajuda através de uma vaquinha. Quem deseja ajudar, o link é este que aparece na tela. Naquela noite, a ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil. Na região, na mesma noite, também caíram outras árvores, o Corpo de Bombeiro teve outras ocorrências, mas, graças a Deus, sem vítimas fatais. Arthur, Verônica, as 2 filhas, Pipoca e o gatinho Tum-Tum estão todos a salvo e agora unem forças para se recuperarem do prejuízo financeiro. Bacana, né? Apesar de todo o prejuízo, mas se salvaram.
E no próximo sábado, Teresópolis e Nova Friburgo vão promover o dia D da campanha nacional de vacinação contra poliomielite e de multivacinação. A data serve para ampliar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes. Em Teresópolis, a Secretaria Municipal de Saúde fará o atendimento de crianças de 1 a 4 anos na cidade e no interior. A população poderá buscar o serviço das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. A vacinação vai acontecer em 21 locais. Ainda no dia D, será possível atualizar a caderneta de vacinação da criança e adolescente de 0 a 14 anos de idade. Para isso, pais ou responsáveis devem levar o documento original, RG e CPF e caderneta de vacinação. O mesmo ocorre em Nova Friburgo, que vai realizar o dia D de multivacinação também no próximo sábado para todas as idades. Entretanto, o foco principal são os menores. As equipes farão a conferência da caderneta das crianças e adolescentes, além de ofertar o imunizante da poliomielite para todos com até 5 anos. Também serão oferecidas outras vacinas como polio injetável, HPV e meningo ACWY. Ainda no sábado, haverá imunização contra a Covid-19. Serão realizadas todas as aplicações contra o vírus, primeira, segunda, terceira e quarta doses para crianças e adultos. A imunização vai ser realizada das 9 horas da manhã às 4 da tarde, nas unidades básicas de saúde de 5 regiões. Bom, vamos mudar de assunto, porque com atrações culturais, artísticas e lúdicas, a Letterê, a primeira festa literária de Teresópolis, vai até o próximo domingo no ginásio poliesportivo Pedro Jarrara, conhecido como Pedrão. Estudantes da rede pública vão ganhar um voucher para a compra de livros na feira. De acordo com o prefeito Vinícius Clausen, a educação segue como prioridade no município. São mais de 50 milhões de reais de investimentos com recursos próprios por ano. Principalmente com o aumento de arrecadação neste setor, Teresópolis acredita que investir na literatura e na leitura seriam fundamentais para engajar e criar essa nova energia na educação. Alunos das escolas e o público em geral terão uma semana voltada para a arte, cultura e literatura. O que chama a atenção é a iniciativa inédita de contemplar os estudantes da rede pública com um voucher cultura no valor de R$ 90,20 para a compra de livros nos estandes das editoras participantes do evento. Os alunos também recebem um kit lanche com suco, bolinho, biscoitos, fruta, além de um passeio no trenzinho da alegria, que vai auxiliar no transporte de alunos para a feira. A estrutura conta com 2 palcos, um interno e outro externo. Entre as atrações, show da Tina, Turma do Frederico com o Teatro de Bonecos, o Teatro Mágico do Lepepe, Irmãos Quiosques e as apresentações especiais dos artistas Ednar Corradini e Rubinho do Vale. A presença de personagens da literatura infantil, como a Turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho e A Bela e a Fera, completam o clima lúdico do evento. A renomada autora de livros infanto-juvenil, Andrea Taubman, vai compartilhar as suas experiências literárias e apresentar suas principais obras aos visitantes. Além dela, Ana Maria Andrade também integra a feira e vai compartilhar sua trajetória com os visitantes da festa literária. Tá aí, não perca a programação, viu? Até o próximo domingo. Roberta, previsão do tempo? Exatamente, vamos ver como fica o tempo hoje. O Instituto Nacional de Meteorologia informou que a partir de quarta-feira, a formação de uma frente fria vai provocar chuvas intensas e ventos fortes em todo o estado do Rio de Janeiro. Em Nova Friburgo, a previsão é de céu nublado. As temperaturas variam entre mínima de 12 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, amanhã será de céu com poucas nuvens. E ao longo do dia, a previsão também é de céu nublado. As temperaturas variam entre mínima de 12 e máxima de 27 graus. O município pode registrar ventos moderados a fortes. Em Petrópolis, a previsão é de céu encoberto. As temperaturas prometem subir ao longo do dia. Os termômetros variam entre mínima de 13 e máxima de 31 graus. Os ventos também serão moderados a fortes.
Já em Paraíba do Sul, a previsão pela manhã é de sol com poucas nuvens. E na parte da noite, o céu ficará nublado. A temperatura varia entre mínima de 13 e máxima de 31 graus. Já os ventos serão moderados a fortes. Em Pati do Alferes, o céu ficará nublado durante todo o dia. As temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 31 graus. A cidade também pode registrar ventos moderados a fortes. E em Três Rios, durante a tarde, o céu ficará nublado. Mas na parte da noite, a previsão é de céu limpo. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 32 graus. E os ventos também devem variar entre moderados a fortes. Vale destacar que nas cidades que há previsão de ventos moderados a fortes, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 199 ou 193 da Defesa Civil. Richard, nós ainda temos um tempinho, 2 minutinhos, né? Vamos dar uma olhada no segundo caderno, né, do jornal Correio da Manhã. Olha lá, de casa para o palco. Neila Torraca comemora 60 anos de carreira com espetáculo em que contracena via telão com o restante do elenco no teatro. Olha só, um dos grandes nomes do nosso teatro, Neila Torraca, comemora 60 anos de carreira utilizando uma tecnologia inédita nos palcos brasileiros. Olha só que bacana. Além disso, Roberta, tem uma aqui embaixo no Correio Cultural. Filme sobre Anderson Silva terá Seu Jorge no elenco. Seu Jorge vai representar, então, o tio de Anderson Silva. Perdão, também quase engasguei aqui. Foi você. Ele vai representar então o tio, né, nesse filme do Anderson Silva, que vai ser Anderson Spider Silva, que é uma série aí, né, que vai ser feita pela Paramount para contar a história do atleta brasileiro de UFC e que, lógico, a gente sabe tem diversos cinturões. Tem também destaque do cinema, de streaming, tem muita coisa boa, muita coisa legal. Tem música também no segundo caderno, tem dança também, olha só, sobre as ondas de Caíme, já está aí na sua tela, muito destaque bacana. Então é só você acessar o nosso site e aproveitar. E a gente fica por aqui nesta quarta-feira, mas amanhã estamos de volta com mais informações para você. Até amanhã! Valeu, gente. Amanhã não sei se eu tô aí, talvez seja o Jorge, mas até uma próxima oportunidade. Mas ao vivo você vai estar com a gente. Ao vivo a gente tá lá. Tchau, gente. Valeu, tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.